Boa noite, igreja. Graça e paz. Deus tem um propósito. Glória a Deus por isso. Vamos nos colocar em nossos lugares. Aqueles que estão sentados, se colocar em pé e abrir a palavra de Deus em Salmos capítulo 88, versos 1 e 2. Apenas os dois primeiros. Salmos 88. Amém? Ele expressa bem o que nós, em parte, iremos fazer nesta noite em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Assim diz a palavra de Deus: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor. Amém? É isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar, clamar, buscar a presença do Senhor. E depois, adorá-lo, engrandecê-lo, exaltá-lo. E aí ele vem com a palavra, com a instrução, com a direção, com o alimento que vai nos fortalecer, nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Só uns 4, 5 creram. O restante ainda está pensando. Você crê nisso? Aí, agora sim, melhorou. Vamos orar? Feche seus olhos e agora fale com o Pai. Peça a Deus aquilo que você veio buscar nesta noite. E Ele certamente te ouvirá. Amém? Amado Deus, querido Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesta hora. Primeiro, Senhor, para Te louvar, Te agradecer por este dia, Te agradecer, Senhor, por esta oportunidade que agora estamos aqui, reunidos, irmãos e irmãs, diante de Ti, para Te cultuar, para Te adorar, para engrandecer o Teu nome nesta noite. Obrigado, Senhor, por cada vida que aqui o Senhor trouxe, homens, mulheres, jovens, crianças, que agora, Senhor, reunidos diante de Ti, parte do corpo de Cristo neste lugar, viemos, Senhor Deus, para Te adorar. Mas antes, Senhor, agora estamos cada um orando, nos apresentando diante de Ti. Sabemos que o Senhor sabe cada um que aqui está, o Senhor conhece cada um que aqui está. Mas também, Senhor, agora cada um apresenta algo, a situação, o que precisa ser mudado, transformado, ser curado, ser liberto, aquilo que o Senhor precisa tocar e acontecer. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que agora, Senhor, esteja atento ao clamor, à oração de cada um de nós. Que agora, Pai, a Tua mão esteja estendida para abençoar, para realizar tudo quanto eu e a igreja aqui, Senhor, necessita, em nome de Jesus. Por isso, Senhor Deus, nos reunimos diante de Ti. E agora, Senhor, queremos Te adorar, em espírito e em verdade. Queremos cantar louvores de adoração a Ti. Mas que não seja, Senhor, apenas repetições da letra, mas que seja, Senhor, verdadeiramente ações do nosso coração, do nosso amor, do nosso carinho para contigo, sabendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Criador, é o nosso Pai, aquele que está do nosso lado, que está, Senhor, conosco em todo instante, em todo momento. Por isso, Senhor Deus, vem agora e receba a adoração da Tua igreja, receba os louvores, Senhor, que iremos entoar diante de Ti. E depois, Senhor, estaremos atentos à Tua voz, à Tua palavra, o Teu recado, a Tua direção, a Tua instrução, o Teu alimento precioso para a nossa alma, para mais uma semana, Senhor, de bênçãos e vitórias que o Senhor trará para nós, em nome do Senhor Jesus. Pai, alcança, Senhor, aqueles que agora estão vindo para cá. Abençoe, Senhor Deus querido, cada um, cada família, cada lar que vem para cá. Abençoa, Senhor Deus, cada lar e família que aqui se encontra, em nome do Senhor Jesus. Como também abençoa, Pai, o ministério de louvor. Alcança, Senhor Deus, diaconato, alcança intercessores, pastores, presbíteros, a ministração do louvor da mesa de som, em nome do Senhor Jesus. Opera, Senhor, em cada um de nós, que sejamos tocados, impactados por Ti, para Teu louvor. Por isso, Senhor Deus, nós oramos, na plena certeza que o Senhor ouve, e em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém e amém, Jesus.
Amém? Dê um aplauso ao Senhor, bem alto, bem forte. Glorifica Ele. Receba, Senhor, és para Ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Somente a Ti, único Deus e verdadeiro Senhor. Amém? Vamos adorar ao Senhor? Só Tu és santo, Pai. Santo é o Teu nome. Aleluias. Pai nosso nos céus, santo é o Teu nome. Teu reino buscamos, Tua vontade
presença do Senhor. Viemos nos derramar na Sua presença, Senhor. É isso que nós viemos fazer. Nos derramar. Nos derramar diante de Ti, Senhor Jesus.
preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, dizer-te preciso, Jesus. Sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que te amo, me derramar e dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, dizer que és formoso, Jesus. Paizinho. Obrigada, Paizinho.
Comece a pedir mais pela glória de Deus. Comece a pedir mais por essa glória. E deixe Ele te envolver. E deixe Ele te envolver. Declare isso com a sua alma. Se você já pisou no lugar santo dos santos, é impossível ficar em qualquer outro lugar a não ser na presença dele. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Não sabe viver. E onde estiver, clama pela tua não glória. Queremos, Senhor, outro lugar a não ser na tua presença, Senhor. Bendito seja o teu nome, Jesus. Diga a Ele a glória. Erga sua voz. Se você puder erguer sua mão, erga e declare isto para Ele. Adore o Senhor na beleza de sua santidade e declare o quanto Ele é santo. Só Tu és santo. Santo, Santo, Santo.
Deus, és digno, és digno. És digno, Senhor, de louvor e adoração. És digno, Jesus. Que o nosso espírito, alma e corpo esteja inteiramente na Tua presença, que nada roube de nós este momento, diante de Ti, Senhor. Em Ti, para Ti, bendito seja o Teu nome. Dê aplausos para Jesus, igreja. Receba, Senhor, este louvor e adoração. Somente a Ti nós glorificamos, não há outro, nunca houve, jamais haverá Deus semelhante a Ti. Louvado seja Deus. Aleluia, amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Deus tem um propósito. Pode se assentar um pouquinho. Vocês viram que tem cadeira nova aí, né? Compramos mais 400 cadeiras para vocês trazerem mais 400 pessoas, amém? Ovelha gera ovelha. Então você vai trazer aí seus amigos, parentes, inimigos e quem quer que Deus coloque, amém? Mas traga-os para servir Jesus, amém? É importante que você entenda que quando nós investimos dentro da igreja, é para que mais pessoas venham e participem. Ontem nós tivemos aqui um dia festivo na igreja, o pessoal do Rema pediu para locar o espaço nosso, né, e nós locamos ontem, para que eles fizessem a formatura do seminário Rema, e estavam aqui cerca de 600, 700 pessoas, e foi algo muito bom mesmo. E a igreja lotada e ainda sobrou espaço, por quê? Porque nós queremos que a glória de Deus manifeste, e as pessoas lá fora, que não são deste ministério, já estão honrando este ministério. Então, se você que já é da casa não fizer, os de fora farão. Então, honre, amém? Você está no lugar onde Deus plantou para fazer o melhor, amém? Então, louva a Deus pela vida de cada um que aqui está, por cada um que veio, por cada vida que deixou, né, o a fazer em casa para vir cultuar ao Senhor. E nós vamos agora ofertar, amém? Então pegue na sua mão a sua oferta, se Deus colocou algo no seu coração para fazer, faça, tá bom? O que Deus colocou, nós não vamos induzir você a nada, porque a palavra de Deus já é bem clara em dizer. Você só precisa obedecer a palavra de Deus. Fazendo isso, Deus te prosperará em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus. Mas se de repente você trouxe um cartão e quer fazer, tem a maquininha ali. Quer fazer via celular, tem um QR Code nas colunas. Você encosta lá o celular e faz a sua transferência. Mas você está aqui porque algo precioso aconteceu na sua vida. O sangue de Jesus Cristo foi derramado. Amém? E eu louvo a Deus por isso. Vamos então ofertar. Pegue na sua mão a sua oferta, você que vai dizimar, traga seu envelope com dízimo. Vamos apresentar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque tudo que temos é teu. Nada, absolutamente nada levaremos aqui. Podemos comprar casas, carros, ou seja o que for, no dia do sepultamento, nem a roupa nós vamos escolher, alguém escolherá por nós. Nem as flores vamos escolher, alguém escolherá por nós. Nem a terra vamos escolher, e a terra que vai nos receber, nos comerá com seus bichos. Por isso, ó Deus, precisamos vivermos de uma maneira que o Senhor seja glorificado. Nada é nosso, tudo é teu. Por isso, Senhor, agora receba a nossa oferta e o nosso dízimo, que é entregue a Ti, Senhor, na Tua casa, para que haja mantimento na Tua casa, para que haja o suprimento na Tua casa, e assim, ó Deus, aquele que oferta, aquele que dizima, venha prosperar segundo a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Oramos, convicto que o Senhor ouve, e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém? Então entregue a sua oferta, seu dízimo. Se você for dizimar, aí os pastores estarão ungindo a sua mão, amém? Agora pode ficar em pé e abra a Bíblia lá em Mateus,
capítulo 26, versículo 56. Enquanto você faz isso, a Paloma está ali no fundo. Nós vamos ter agora, dia 26, a nossa confraternização final de ano. E já tem aí mais de 100 pessoas inscritas, graças a Deus. Vai ser crepe salgado e crepe doce. Se você quiser participar, fale com a Paloma. Paloma, levanta a mão aí, olha ela para trás, lá no fundo, ela, Paloma. E hoje se encerra a inscrição, tá bom? Amanhã já vamos passar para o buffet, a quantidade fechada. E aí não poderá mais ninguém participar. Quem quiser, até hoje, fale com ela, amém? Amanhã tem culto de oração às 8 horas da noite. Quinta-feira, culto de libertação. Terça-feira agora tem um CR, que é o Celebrando a Recuperação. Quarta-feira, às 8 horas da noite, reunião com os pastores e presbíteros da Igreja Batista Moraxá. Reunião online, não será aqui, mas vou enviar o link. E nós teremos na sexta-feira a confraternização. E no sábado, nós vamos ter o Move. Cadê o pessoal dos jovens aí? Opa, aí tem 2, 3 jovens aí, né? Muito bem. Então, hoje, cadê a Larissa? A Larissa vai entregar. Você quiser participar, você que é jovem dos 8 a 80, mas principalmente jovem mesmo, venha. Sábado que vem vai ser bacana. Diversas igrejas estão sendo convidadas para participar, de diversas denominações, e vai ser um encontrão de jovens aqui. O que é o MOVE? O MOVE é o ajuntamento dos jovens, adolescentes e juniores da igreja, amém? E nesse último culto de jovens que vai ter sábado que vem, dia 27, vai ter aí o momento neon, com luz, é isso? Para quem usar branco floresce, é isso, né? Muito bem, então se você tem um dente branquinho, vai ficar aceso, né? Muito bem, então, sábado vai ter um momento bacana de louvor, de adoração, de palavra de Deus, mas numa linguagem jovem, sadia, e uma linguagem que vai fazer com que Deus seja glorificado, amém? Então, você, pai, libere seus filhos, fique à vontade com sua esposa, pai e mãe, deixa seus filhos aqui deixe-os cultuar ao Senhor, amém? Vai ser tremendo, eu creio em nome do Senhor Jesus, amém? Então, fique em pé se você pode. Abra a Bíblia lá em Mateus capítulo 26, versículo de número 56, e nós vamos conhecer hoje os fugitivos. Entendeu? O tema de hoje é os fugitivos. Vamos ver se você é um desses. Mateus capítulo 26, versículo 56. Quem achou, diga graças a Deus. Quem não achou, diga chegarei lá. Muito bem, te aguardo. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, amém? Mateus 26, versículo 56. A senhora é a primeira vez que está vindo aqui na igreja? Senhora? Bem-vinda, viu? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, amém? Mateus 26, 56. Vamos ler? Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Antes de orar, tem mais alguém pela primeira vez? Não, né? Não. Ok. Vamos ler, vamos orar, em seguida vamos ver o que Deus vai nos ensinar. Pai querido, quero te agradecer, Deus, por esta noite, por cada vida que está, homem, mulher, jovem, criança, cada um, Deus, que saiu do seu lar e veio te cultuar nessa noite. Senhor Deus, que poucas pessoas puderam estar aqui hoje, Senhor, mas eu louvo por cada uma dessas vidas que vieram. Que o teu Santo Espírito venha falar de maneira prodigiosa e que cada um, Senhor, seja agora renovado na fé, na esperança, no amor, na alegria diante de ti, em nome do Senhor Jesus. Que o teu Santo Espírito direcione o culto, Pai.
o teu Santo Espírito opere durante o culto, em nome do Senhor Jesus. Por isso, submetemos agora todo o Espírito ao senhorio de Jesus Cristo, Senhor, para que somente o Espírito Santo de Deus fale neste lugar. Qualquer outro Espírito que não procede de Deus se cale, caia por terra, saia, em nome do Senhor Jesus. Pai, se não for para falar a tua palavra como ela é, mata-me nesse altar, mas não permita que eu abra a boca. Mas se for, ó Deus, para falar a tua palavra como ela é, dá-me ousadia, intrepidez, coragem, discernimento espiritual, usa-me nos dons, segundo o teu querer, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que todos nós sejamos agora fortalecidos, renovados por esta palavra liberada, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Jesus, vamos ler de novo. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando, fugiram. Assente-se, por favor. Existem situações na nossa vida em que nós somos meio que obrigados a fugir. Alguém aqui já fugiu de alguma coisa? Agora nem tem medo de falar, né? Fugiu, já, né? O apóstolo Paulo, ele chega a dizer sobre uma área que nós devemos fugir. Ele fala, quanto à prostituição, foge. Então existem coisas na nossa vida que nós devemos fugir, como José fez. José, quando aquela mulher de Potifar quis seduzi-lo, ele fugiu da situação. Esse tipo de fuga, fenomenal, espetacular, sensacional. É isso que Deus quer, que você fuja do pecado, fuja da impressão da maldade, fuja de tudo aquilo que é contrário a Deus. Mas existem coisas na nossa vida e, infelizmente, na maioria das vezes nós fugimos de Deus. Fugimos do propósito divino. Então nós vamos entender agora um período de fuga, onde os discípulos que estavam com Jesus vivenciaram um momento em que a decisão deles foi fugir. Sabe, Pedro, alguns dias antes, havia dito para Jesus, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Mas eu quero que você entenda algo. Quando nós estamos bem fortes espiritualmente, nós até dizemos coisas bonitas, falamos em línguas, falamos coisas fantásticas ao Senhor, fazemos promessas, assistimos os cultos, adoramos ao Senhor, queremos servir em alguma área na igreja. Mas quando vem um momento difícil, quando vem alguma carga meio que insuportável, quando vem algumas situações para abater a nossa fé, o nosso desejo é fugir. A Bíblia fala que os discípulos junto com Jesus estavam lá no Getsemane. Seria o momento dele ser preso. E olha só o que diz do versículo 52 em diante. Então disse-lhe Jesus, mete no seu lugar a sua espada. Foi para Pedro, porque ele tinha cortado a orelha do servo Malco. No seu lugar a sua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, pela espada morrerão. Ou pensas tu que se eu não poderia agora orar ao Pai, e ele enviaram uma legião de anjos? Muito bem, Pedro pareceu naquele momento estar disposto a defender Jesus. Estar disposto a fazer algo para impedir que Jesus fosse preso. Mas vamos continuar lendo os versículos. Ou pensas tu que eu não poderia orar ao Pai e Ele me daria mais 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Esse momento não pode ser impedido, Pedro. Eu preciso ir para a cruz, era o que Jesus estava dizendo. E depois ele diz assim que ele cita isso para Pedro. Então disse Jesus à multidão, aos homens que lá estavam, aos curiosos, soldados e o traidor Judas: saístes como contra um ladrão, com espadas e cacetetes para me prender? Todos os dias me assentava junto de vocês, ensinando no templo, e não me prendestes. Na hora que
os discípulos abrem um olho para perceber, haviam homens armados, naquela época não havia arma de fogo como a de hoje, então a espada, e havia cacetetes de madeira, e ali eles estavam, os discípulos olham para aquela cena, e Jesus disse, isso precisa acontecer, porque os profetas falaram sobre isso. A reação daqueles discípulos, inclusive de Pedro, que havia pego a espada e cortou a orelha do soldado, agora ele é um dos fugitivos. Vamos olhar primeiro aqui, paro aqui, e vamos comigo lá no finalzinho de Marcos, o Evangelho de Marcos, quando fala sobre a mesma prisão de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, versículos de número 46 em diante, até o 52. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. Um dos que ali estavam presentes, puxando a espada, se vê novamente o relato da agressão de Pedro, a falsa coragem. Feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha, respondendo Jesus, disse, saístes com espadas e em cacetetes, de algumas traduções está escrito porretes, e a prender-me como a um salteador, a um bandido, a um ladrão. Todos os dias eu estava convosco ensinando no templo e não me prendestes, mas isto que vocês estão fazendo agora é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando, olha só, versículo de número 50, então, deixando todos, o versículo é enfático, nenhum discípulo ficou, todos fugiram. Todos os discípulos fugiram. O traidor já estava do outro lado. Então, os 11 que estavam sentados em um orgulho de não ser o traidor, eram fugitivos, medrosos, covardes, fugiram. E aqui entra um detalhe, olha o versículo 51 e 52. E um jovem o seguia, envolto num lençol sobre o corpo nu, ou seja, estava Adão só de cobertor, com um lençol. E lançaram-lhe as mãos, foram para pegar esse jovem, que ele estava meio ali sem saber como fugir, mas largando ele o lençol, o que ele fez? Fugiu nu. Quando a Bíblia fala que fugiu nu mesmo, do jeitinho que veio ao mundo. E este que escreveu isso, é o escritor do livro, foi Marcos, o próprio escritor. Ele na hora, o que ele podia fazer para não ser preso, ele fez, fugiu nu. Então quero pegar esses dois pontos aqui, o de Mateus e o de Marcos, fazer uma ligação e daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho mais. Primeiro, Mateus retrata que todos fugiram. Agora em Marcos traz uma particularidade. E por que a Bíblia? Porque Deus permitiu que fosse narrado isso. Eu quero te dizer que tudo que nós fazemos está nu e patente diante dos olhos do Senhor. Não há nada encoberto que não seja descoberto. Amém? Nada encoberto que não seja descoberto. As minhas e as tuas fraquezas, os meus e os teus problemas, as nossas marras, as nossas manias, o nosso jeito de ser, tudo está descoberto. Então, na verdade, por que o escritor colocou isso? Porque mesmo ele, se ele tivesse com roupas diante de Deus, ele estaria nu, porque Deus vê o coração. Então, existem algumas coisas que estão às claras, e nós devemos saber confessar para sermos libertos. Confessar os nossos medos.
O escritor poderia muito bem ter fechado esse assunto, não falado nada. Mas ele narra. E segundo os historiadores, este mesmo que narrou é o que escreveu o livro. Qual é a área da sua vida que você está fugindo de Deus? Você fala, pastor, eu estou aqui na igreja, eu não fugi. Não, não. Não significa que você fugiu por completo. Significa que existem áreas na sua vida que você fugiu. Pedro fugiu, mas depois passou a seguir Jesus de longe. Ele lá e ele aqui, só vendo o que estava acontecendo. E toda vez que diziam que ele era um dos 12, ele negava. Nós temos por mania fugirmos de responsabilidades que Deus quer que tenhamos. Talvez Deus te chamou para fazer algo no reino dele e você está fugindo. E talvez seja o medo de ser julgado, o medo de apanhar, o medo de sofrer, o medo de ser rejeitado, o medo de não ser aprovado, qualquer coisa. Então a Bíblia fala sobre um homem que fugiu nu e se escondeu de Deus. Qual era o nome dele? Começa com A, termina com Dão. Adão, isso, difícil, né? Adão. Quando ele pecou, a primeira coisa que ele fez foi se esconder. E lá no hebraico é fugir de. Ele se esconde. Qual é a fuga sua? Qual é a área do seu relacionamento conjugal que você está fugindo? Familiar que você está fugindo? Atrás do que você está se escondendo? E você não está conseguindo lidar com a situação. E fugir é mais fácil. Sim, é mais fácil. Aí talvez você fala, mas pastor, Deus não me atendeu. Eu pedi A para Deus e Ele me deu B. Claro, Deus vai fazer a vontade dEle e não a tua. Deus não é o meu ou o teu funcionário. Sabe quando eu começo a ver alguém orando assim, oh Deus vai lá, faz tal coisa, agora Deus vai lá, por isso o quê, agora vai lá, eu falo, meu Deus, o Deus virou o funcionário dessa pessoa? Não, Senhor, cumpre em mim a tua vontade, é isso que Maria disse, por isso que Jesus nasceu através dela. Submeter-se à vontade de Deus é encarar os medos e não fugir do propósito que Ele tem, amém? Grava bem essa frase, submeter-se à vontade de Deus é encarar os medos e não fugir dos propósitos que Ele tem. Então, submeta-se à vontade de Deus, porque quando você se submete, Ele abre para você algo que você ainda não conhece. E então, nós vemos um homem muito usado por Deus. Um homem que estava liderando uma nação. Em 2 Samuel trata isso, capítulo 15. Davi, um rei. Que no momento em que ele viu que iria morrer pela mão do próprio filho Absalão, ele foge. Quem era Davi? Davi era um homem que havia vencido o pior dos inimigos de Israel, Golias, o filisteu. Mas diante de um filho, ele fugiu. Davi tinha condições de juntar uma equipe e acabar com o exército de Absalão, mas fugiu com medo da ira do seu filho, que iria matá-lo para assumir o governo. Davi foge para uma caverna. Davi finge de louco em outro momento. Foge de responsabilidades. Foge da morte. Foge por medo. Foge por agonia diante do desconhecido. O que é o desconhecido? É o momento em que você não sabe como lidar com a circunstância. Os discípulos estavam com Jesus e sabiam que Jesus seria preso, porque Jesus disse que iria preso.
Os discípulos estavam com Jesus e sabiam que aquele momento iria chegar, porque Jesus, durante 3 anos, falou que isso iria acontecer. Mas no momento eles não souberam lidar com a situação, mesmo tendo profecias que foram escritas no Antigo Testamento. Mesmo Jesus citando o que iria acontecer, eles não sabiam lidar. Olha aqui para mim, tem coisas que você não está sabendo lidar e você está fugindo, você está errado. Encare. Não use outras pessoas como fuga. Não jogue alguém no seu lugar. Não fica fazendo rodeio para falar aquilo que você quer dizer. Para de se esconder. Para da fuga. Pare com a fuga. Porque quando alguém foge, a pessoa não foge e fica caminhando. Não. A pessoa foge, o que ela faz? Ela busca um lugar para se esconder. Os discípulos fizeram isso. Então você talvez esteja fugindo e se escondendo atrás do seu medo. Fugindo e se escondendo atrás de uma autorrejeição. Fugindo e se escondendo atrás de uma autodepreciação. Fugindo e achando que as pessoas querem o teu mal, porque simplesmente chamaram a tua atenção para a tua melhora, para a construção sua. Então você se isola, você já não confia, não quer fazer mais, não desenvolve o ministério, não está mais atento àquilo que Deus quer, porque você quer fugir. Quantos de nós já disse, se eu pudesse eu enfiaria minha cabeça na terra, né? Sim ou não? Eu já disse isso. Só eu sou de fora desse planeta, né? Tem mais pessoas. Muito bem. Então, todos nós, chega um momento que nós não sabemos o que fazer. Todos nós temos o nosso momento de fuga. E é natural. Mas é natural e não sobrenatural. Os discípulos, depois que receberam o batismo com o Espírito Santo, já não estavam mais nesse momento de fuga. Eles passaram a encarar situações, encarar os medos. Outro homem, e está lá em 1 Reis, capítulo 19, trata sobre o profeta Elias, que tinha feito algo tremendo, venceu os 450 profetas de Baal, mas quando Jezabel fala que vai matá-lo, ele foge. Uma palavra, quando entra no nosso coração como uma seta, enquanto não for arrancada, nós continuaremos fugindo. Continuaremos fugindo. Então não adiantará cantar, para onde iremos nós? Se você ainda não sabe para onde vai. Talvez Deus chamou você para o diaconato, a diaconia na igreja, e você está fugindo. Talvez Deus chamou você para cantar, você está fugindo. Chamou você para tocar, você está fugindo. Deus chamou você para servir em alguma área da igreja, você está fugindo. E você precisa, olha, tem um pregador aí no nosso meio, logo você está pregando em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos parar de fugir e aceitarmos os desafios. Vamos imaginar agora Abraão com seu filho Isaque, levando para o Monte Moriá para sacrificar. E ele narra para o filho, na hora que o filho percebe que já tinha lá o local para oferecer o holocausto, já tinha lenha para queimar e não tinha o cordeiro, ele cai em si e fala, opa! Isaque não fugiu. Isaque pergunta para o pai, pai, já vi que tem aí, né? A lenha, está tudo certo, tal, e quem vai ser queimado aí? Abraão olha para ele e poderia ter dito, você.
Ou então é só fazer assim, né? Mas Abraão fala: Deus proverá para si o cordeiro. Nem Abraão fugiu do que Deus disse, nem Isaac fugiu, porque Isaac via em seu pai um posicionamento de liderança, de conduta, de fé, de obediência a Deus irreparável. Então a verdade é, será que nós estamos instruindo nossos filhos, a nossa família, a ter esta segurança em Deus? Ou nós somos os maiores incentivadores a fugir? Nós precisamos ter convicção do que Deus quer. E fazer, mesmo que isso esteja custando alguma coisa. Porque sempre custará. Deus quer que você então aceite os desafios que Ele vai te dar. Porque para a cruz, nenhum de nós precisará ir. Para a cruz Jesus já foi. Mas os discípulos fugiram. Olha só. Adão fugiu por causa do medo do que Deus faria com ele. Davi fugiu com medo do que Absalão faria com ele. Elias fugiu com medo do que Jezabel faria com ele. Os discípulos fugiram com medo de que morressem junto com Jesus. Então, qual é o start em nós que impede de realizarmos a vontade de Deus? Chama-se o medo. É o medo que traz a fuga. Eu lembro quando tinha 10 anos de idade, nunca corri tanto na minha vida. Um cachorro que eu sempre passava e o portãozinho estava fechado, ele latia e eu fazia cara feia para ele. E um dia o portão estava aberto. Ah, meu irmão. Pense em alguém correndo, que se tivesse a água eu ia andar sobre as águas. Mas não adiantou, o cachorro correu mais do que eu. Me derrubou e me mordeu. Mas o medo libera adrenalina. O medo libera morfina. O medo libera uma série de hormônios. E dependendo do seu estado emocional, o medo causa um AVC. O medo te mata. O medo é a coisa que mais nos anula. Então, todo fugitivo, ele tem medo. Toda pessoa que não assume compromissos tem medo. Tem pessoas que fogem do casamento, não tem? Tem até um filme antigo aí, que a moça fugia de todo o casamento, não era? Quem assistiu esse filme? Só quem é da mesma idade que eu, não é brincadeira. Não, brincadeira, você também assistiu, você é mocinha, né? Mas nós vemos que existem pessoas que fogem porque têm medo do que virá depois. Só que o depois nenhum de nós sabemos. Casar é um risco, Você não sabe o que vai dar. Você pode ter namorado e tudo mais, mas na hora que vai realmente os dois para casa e vão saber que todos os dias vão dividir sua vida, é outra história. Você vai aprender outras coisas que você não sabia a respeito do cônjuge. É um medo. Começar num trabalho novo não é um risco também? É um risco. Você tem que enfrentar medos, porque lá dentro tem pessoas que estão lá há mais tempo que você, que talvez queiram a área que você está. Assumir compromissos é um risco. E a primeira coisa que vem é o desejo de fugir. Então eu quero chamar a atenção sua para 3 situações que você pode estar fugindo. Primeiro, crescimento espiritual. Talvez Deus esteja te chamando para desenvolver os dons, os talentos espirituais e servir a Ele na casa dEle, mas você está com medo de ser julgado, medo de não atender a necessidade,
Medo de que alguém não goste do que você vai fazer. Meu irmão, se eu tivesse preocupado se alguém fosse gostar de mim ou não, até hoje eu seria membro de uma igreja lá no bairro onde eu cresci. Medo. Então você não pode ter medo dos desafios espirituais, porque Deus vai chamar você. Imagina Gideão, quando foi chamado para liderar um exército de Israel, para guerrear contra os midianitas, ele que era um pequeno agricultor, da menor tribo de Israel, e o filho mais novo. Imagina. Então ele faz os seus votos com Deus, Deus mostra que estaria com ele, e Deus põe ele num beco sem saída. Deus fala, era 32 mil, mas você vai só com 300. Só que no final nem precisou lutar, porque quando ele venceu o medo, Deus foi à frente. Esse é o nosso problema, nós não acreditamos que Deus irá à frente. Então não tenha medo de desenvolver-se espiritualmente e assumir as funções que Deus está te chamando para assumir, desde que você não faça isso por ego. Porque tem muita gente que ama o altar, ama estar aqui no altar. Se chamar para limpar banheiro, no banheiro não limpa não. Mas fala, olha, eu gostaria que você fosse lá no altar, dar os recados. Pastor, eu vou. Vai lá pregar, eu vou. Mas limpar o banheiro não. Então existem pessoas que na verdade existe um problema de ego grande. Tem medo de fazer algo que possa ser envergonhado. Meu irmão, não tenha esse medo. Eu até hoje limpo o banheiro. Se eu vou lá no banheiro e tem lá papel higiênico caído, e mesmo que o papel higiênico esteja lá com rapadura, porque a gente tem que servir ao Senhor. É para Ele, é dele, por Ele, para Ele. Quando nós entendemos isso, então o nosso crescimento espiritual não tem a ver com os outros, tem a ver com Ele. Então, manda embora o medo do crescimento espiritual. A segunda coisa é o medo do crescimento profissional. Tem pessoas que não estudam, mas querem crescer profissionalmente. No campo profissional, se você não estudar, você não vai crescer. Então você precisa estudar. Eu tenho medo de fazer a faculdade, não consegui. Peraí, você já está dizendo não antes de começar. Não tenha medo. Eu lembro quando eu comecei a fazer direito, quantos anos atrás, eu estudei 2, 3 anos de direito, na sala de aula, um homem estava começando a estudar junto conosco, 64 anos de idade. Eu tinha, 30 e pouco, 20 e pouco. E ele lá, era o melhor aluno. Nós temos que espantar o medo. Nós temos que tomar algumas decisões no campo profissional para crescimento. Se na tua empresa te chamarem para uma função maior, diga sim. Pastor, aqui eu não entendo ainda aquela área. Vá entender. Vai se especializar. Faça curso. Pergunta para quem sabe. Mas aceite os desafios de crescimento. Como você quer sair de uma carreira estagnada se você não dá chance ao crescimento profissional? Então aceite o desafio. Senão você nunca vai crescer profissionalmente. Vai ser sempre a pessoa com aquela função, com aquele salário. E você vai reclamar de Deus,
vai reclamar do governo, vai reclamar da sociedade, vai reclamar que não teve oportunidade. E, na verdade, o seu medo fez você fugir e se esconder atrás de tudo isso. Aceite desafios profissionais para crescimento. Não tenha medo. O terceiro, não tenha medo de prosperar. Pastores, existem pessoas que têm medo, porque tem. A pessoa quer ser rica, mas não quer trabalhar para ser rica. Isso é medo de prosperar. Pastor, aqui eu estou esperando Deus me dar um sonho com 6 números. Aí eu vou lá e realizo o sonho. Meu irmão, não vai acontecer. Então você precisa crescer espiritualmente, fortalecido, crescer profissionalmente e então entender que Deus quer que você prospere financeiramente. Quando Deus nos chama para sermos curados, é em todas as áreas. O plano de salvação é em todas as áreas. Então, o que você vai fazer para sair da estagnação que você está? Você vai aceitar desafios. E não se sinta menosprezado se tiver que começar tudo de novo. Você vai começar no serviço que ninguém quer. Quantas pessoas foram trabalhar de gari, mas foram estudar, fazer um concurso, para depois sair daquela área e atuar nas áreas que queriam, mas foram fazer algo. O que você não pode é não ter um planejamento na vida. O medo de planejar leva você à estagnação em todas as áreas. Jesus disse de um planejamento que tinha na vida dele. Isso os profetas já haviam escrito. O que é isso? É um planejamento. Deus fez um planejamento. Vai acontecer isso, filho, e no final você morre. Olha que coisa linda. A pessoa, seu pai chega em você e fala: filho, é o seguinte, tem algo maravilhoso que vai acontecer aqui. Você vai descer, você vai lá em tal terra e você vai curar enfermos, você vai receber um poder e você vai curar enfermos. Cegos vão enxergar, paralíticos vão andar, mortos vão ressuscitar. Você vai ter o poder de andar sobre as águas, de repreender os ventos, os mares, tudo isso, tá? Aí depois vai chegar um dia que vão pegar você, vão prender você, vão te dar uma surra feia, entendeu? Vão chicotear, você vai sangrar, vai morrer asfixiado lá na cruz. Já pensou? Jesus sabia desse planejamento. Ele falou: opa, isso tem que acontecer. Só que este planejamento do Pai para com o Filho Jesus, foi para Jesus e não para mim nem para você. Porque a nossa morte não salva ninguém. Não há nada no campo espiritual que a nossa morte faça com que outras pessoas entrem no céu. Não! Nós podemos até morrer pelo Evangelho, como muitos pastores e missionários estão morrendo em países aí onde o Evangelho é escasso e não pode pregar. Mas eles estão morrendo por causa disso e eles reinarão, eles receberão o céu como herança. Mas a morte deles não salva ninguém. É apenas testemunho de fé. Agora a morte de Jesus e ressurreição nos salvou. Então você não pode ter medo do sucesso em todas as áreas. O sucesso que eu falo não é você ser famoso, sair nas mídias. Não. O sucesso que eu falo é você ser bem-sucedido naquilo que você faz. Então eu vejo muitos filhos hoje, de muita gente, de muito crente, nas cadeias. Usando drogas, roubando, matando. Quando o início do ano passado, meu WhatsApp foi clonado, a pessoa que clonou o meu WhatsApp de dentro de uma cadeia, era filho de crente. Você está entendendo? E que cresceu dentro de uma igreja, mas depois de adulto resolveu ir para a bandidagem, estava preso. E por que eu sei disso? Porque eu conversei com essa pessoa abertamente, eu quis saber, Deus começou a me dar revelações só a respeito dele, fui conversando. E
E então ele liberou o meu WhatsApp. Eu pude ter de volta. Então nós estamos vendo pessoas aí que o medo de serem julgados em outra área, o medo de não se dar bem profissionalmente é tão grande que acaba entrando para aquilo que o diabo traz, que é muito pior. Então, hoje você vai se livrar de 3 fugas. A fuga do crescimento espiritual na área e ministério que Deus quer que você trabalhe. A fuga do crescimento profissional, que é o desenvolvimento, estudar, fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado, doutorado, seja o que for. E você vai também sair do medo de prosperar. E aí você vai ver o quanto Deus quer tudo isso em você. Ah, pastor, vai passar envelope. Não existe envelope nenhum aqui na igreja. O que eu quero é que você tome uma decisão com Deus. Eu quero que você receba esta palavra e não pare de fugir do propósito que Deus tem para você. Quando você para de fugir e diz, eis-me aqui, como Isaías fez, as coisas mudam. Mas enquanto você não disser, como Isaías disse, eis-me aqui, você continuará estagnado. Tem gente que está na igreja, entra ano e sai ano, é o quê? A mesma pessoa. Não mudou nada. Aí você fala, fulano é crente, Beltrano é crente. Mas por quê? Porque está estagnado, fugindo de responsabilidades espirituais. Não fuja do casamento, não fuja da responsabilidade de viver em santidade, não fuja da responsabilidade que Deus confiou nas suas mãos, não fuja, não entregue isso para ninguém, não diga, Senhor, manda outro, não faça isso. Deus quer que você seja a pessoa que Ele te chamou para ser. E a Bíblia fala então que os discípulos fugiram, Jesus foi preso. Jesus cumpriu o propósito porque não fugiu. E Jesus disse, olha, vocês me viam no templo pregando, ensinando e nunca me prenderam. Mas hoje vocês vêm aqui me prender como se eu fosse um bandido. Mas tudo bem, já estava planejado isso, eu vou. Os discípulos fogem, mas depois que eles começam a entender o propósito divino, eles começam a se unir. E começam a buscar a Deus em oração. Aí lá em Atos capítulo 2, já estavam todos unânimes em oração no mesmo lugar. E de repente veio o quê? Um vento impetuoso. O poder do Espírito Santo é liberado. E todos começam a falar em novas línguas. Por quê? Porque o medo já não estava dominando eles. E eles não estavam fugindo. Eles ouviram Jesus dizer, ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Eles ficaram até serem revestidos. E a Bíblia fala que aqueles homens que haviam fugido vão pregar o Evangelho às nações. E todos eles morreram como mártires. Pregaram até a morte. Pedro, que foi o que negou Jesus, morreu crucificado de cabeça para baixo. Paulo morreu decapitado por Nero. Só que todos eles se tornaram homens que aprenderam a não fugir da responsabilidade. Aí você fala, pastor, o que o senhor disse agora me desmotivou, porque eu estava até interessado aí, mas ser crucificado, ser decapitado, mas eu fui para eles. Nós não vivemos em um país que faz isso. Então, o que está impedindo você de falar do Evangelho? Quem estaria aqui nesta cadeira se você falasse? Qual o medo que você tem de falar do seu pai, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu primo, para o seu cunhado, para o seu colega de trabalho, seu colega de faculdade, seu colega de escola, sobre o amor de Deus? Qual é o medo que você tem? Você está fugindo dessa responsabilidade por quê? Porque Deus, quando salva a cada um de nós, é para que as pessoas do nosso relacionamento sejam salvos.
Então, quem do seu relacionamento ainda não foi salvo porque você está fugindo da responsabilidade? A partir de hoje você vai falar de Jesus. Porque falar aqui no altar é fácil, e lá, a conduta é lá no dia a dia. Fale. Quando você está lá no seu trabalho, as pessoas ouvem o que da sua boca? Palavrões? Ou ouvem a palavra de Deus? Quando você está entre os seus amigos, você fala o quê? De mulheres ou da palavra de Deus? Quando você está entre amigos, é um profano? Significa que você ainda não se converteu, que você está longe da salvação, que você continua fugindo rumo ao inferno. Mas hoje você pode mudar isso, parando de fugir e aproximando pessoas para Cristo, começando por você, decidindo ser quem Deus quer que você seja. Quando você assume a responsabilidade que Deus te dá por meio desta palavra, então as coisas mudam. Mas enquanto você não assumir, a sua vida será uma vida desgastante, sem sabor, sem cor, pior do que chuchu, né? Alguma mulher gosta de ser chamada de chuchu? Ela fala, oi chuchu, você fala, sou aguada e sem gosto, né? Não é isso? Então você precisa ter uma vida diferente. E para a vida ser diferente e ter sabor, os desafios precisam ser aceitos. E não existe idade para isso. E Deus talvez esteja dizendo, Rai, sirva ao Senhor. Talvez Deus esteja dizendo a você, bom fim, quantos serão alcançados por você? Talvez esteja dizendo, Daniel, aonde você parou? E esta é a hora de você então se posicionar. Porque os desafios não pararão, continuarão. E Deus conta com homens e mulheres corajosos, corajosas, para fazer a obra dele. O medroso, ele tem uma síndrome, a síndrome da covardia. E aí é um grande problema. Por isso você não pode ter medo de ser quem Deus chamou para você ser. Se você estiver com medo de ser, achando que as pessoas vão se afastar de você, que você vai ser um cara agora chato, que você já está dizendo, Senhor, eu não quero você, o Senhor é chato, eu quero os meus amigos que são legais. Então a salvação dependerá dos seus amigos, que não poderão te salvar. Coloque-se em pé. Eu citei algumas fugas, mas você sabe as áreas que você tem fugindo. Só você e Deus sabe. Qual é a responsabilidade que você está fugindo? Qual é a desculpa que você está dando para fugir? Para quem você está apontando a culpa para dizer que não faz por causa desse ou daquele? Você está mentindo. Porque quem te chamou para fazer foi Deus. Então você precisa agora se prontificar e assumir o propósito do Senhor. Quando você faz isso, você passa a entender que Deus quer algo que vai além. E aí então, eu trago você uma realidade. Há um pensamento simples. Você já imaginou como você estaria se aquilo que Deus disse para você fazer há meses ou anos atrás, você tivesse feito?
Você já parou para pensar? Se os conselhos bíblicos que Deus te deu, você tivesse encarado, aonde e como você estaria? Então, se você não parou para pensar, pense. E se você já parou para pensar, não é para ficar saudosista, mas é para você se posicionar e falar: Senhor, ainda dá tempo. Eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Amém? Então nós vamos agora orar. E eu gostaria que você viesse à frente. Pode tocar. Eu gostaria que você, que sente que tem fugido de alguma situação na área espiritual, profissional e financeira, mas que hoje entende que Deus te chama para não fugir mais, mas aceitar os desafios, que você venha aqui à frente. Começa, o fim da fuga começa agora, vindo para a frente. Porque quando nós estamos fugindo, nós queremos nos esconder, mas quando nós nos expomos, nós falamos: chega, não aguento mais fugir. Eu não quero mais fugir. Eu não posso mais fugir. Pode vir mais para frente. As mulheres aqui do meu lado, os homens desse outro meu lado. E você não vai mais fugir. Mas você vai dizer para Deus: Senhor, sim, eu aceito o desafio que o Senhor tem para mim. Aí talvez você fale: mas pastor, isso vai ficar para os mais novos. Eu já estou velho. Se você pensa assim, esconda-se nessa sua caverna. Porque não existe idade. Não existe idade. João, na ilha de Pátimos, com mais de 100 anos de idade, ele teve a revelação do Apocalipse. Não existe idade. Moisés, com 120 anos, estava no Monte Nebo olhando a terra prometida. Abraão, com 100 anos de idade, estava realizando o sonho de ser pai. Josué e Caleb, aos 80 e 85 anos de idade, estavam conquistando a terra prometida. Não existe idade. O que existe? Decisão. Então eu quero chamar você para sair da fuga e assumir no campo espiritual o desafio, no campo ministerial, espiritual, financeiro, familiar, profissional, o desafio que Deus tem para você. Só que quando nós aceitamos desafios, nós nos movemos. Por isso estou falando para você vir. E aí você vai se mover depois disso na direção que Deus quer. Para algumas pessoas, Deus já falou de uma maneira muito clara. Então é só fazer. Para algumas pessoas, o que Deus quer parece que ainda está meio em oculto. Deus vai te dar clareza hoje, em nome de Jesus. Mas Deus não te chamou para ser estagnado, estagnada, parado. Não. Deus chamou você para fazer alguma coisa acontecer nesta terra. E Deus quer usar você para acontecer. Você. Porque Ele fez você. Ele conhece a sua estrutura. Ele, acima de qualquer pessoa na terra, acima até mesmo dos seus pais, sabe até onde você suporta. E até mesmo a ciência demonstra que quando nós chegamos a uma escassez física e mental, nós alcançamos 30% da nossa capacidade. Uau! Você está entendendo?
Então, se você está dizendo, olha, eu não suporto mais, quero te dar essa boa notícia. Não, ainda tem mais 70% ainda. Você suporta sim. O Deus, Criador dos céus e da terra, foi quem te fez. Está liberando essa palavra hoje para que você entenda que você, mesmo em meio a tudo isso que está espremendo você irá vencer, suportar, porque Ele é contigo. Então aceita o desafio. Não há idade, não há condição financeira, não há condição educacional. O eis-me aqui, e não fugir mais. Com isso que eu quero dizer para você, não é que agora as coisas vão ficar fáceis e que agora é só sabor de mel. Estou querendo dizer para você que agora você aceitou o desafio, os seus caminhos se abrirão, e mesmo que esteja difícil, você encontrará não apenas uma luz no fim do túnel, mas um farol aceso, o próprio brilho e luz do Senhor Jesus. Ele é o nosso Senhor. Então você não está sem guia, sem protetor. Você tem Jesus, o seu guia e protetor. Você não precisa ter nada cruzando no seu corpo. Você precisa dele vivendo em você. Seu desafio está aceito. Pode vir mais para frente. Você vai falar então com Deus agora. E você vai falar para Ele: Senhor, me perdoe por ter dito não, e por não estar aonde o Senhor gostaria que eu estivesse, como o Senhor gostaria que eu estivesse, na área espiritual, profissional, financeira. E todas elas estão ligadas à área familiar. Você vai falar com Deus, vai falar: Senhor, eu aceito o que o Senhor quer. Eu quero a tua vontade. E o que Deus confiou para você vai ser para você. Veja, o que Deus confiou para Davi foi diferente do que confiou para Salomão. O que Deus confiou para Salomão foi diferente do que confiou em seus filhos. O que Deus confiou para Elias foi diferente do que confiou para Eliseu. O que Deus confiou nas mãos de Pedro foi diferente do que confiou na mão de Paulo. Você está entendendo? Então existe algo poderoso e específico que Deus quer fazer através de você, e você ainda não descobriu o potencial que você tem na área espiritual, profissional e financeira. Então hoje você vai parar de fugir, e Deus trará a clareza do que você fará doravante, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. O Ministério de Louvor, se for cantar, cante. E eu quero orar com você e por você. Não vamos pôr as mãos sobre vocês, mas quero que os pastores estejam com as mãos estendidas, alcançando em oração. Mas agora você e Deus, e se Deus te trouxer visão a respeito da sua história, deixa Deus falar com você. Mas se entrega a esse momento, não se acanhe. E você que não veio aí à frente, esteja em oração por esses. E que Deus traga você para a realidade se você estiver fugindo. Porque vai chegar uma hora que você não poderá mais fugir. E você estará diante de duas portas, uma estreita e uma larga. E aí a sua decisão traçará o seu destino final. Vamos orar.